Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 23 de março de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental, dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Ana Júlia, o Enzo, o Eric, a Evelyn, a Vitória, a Ana Laura, o Vitor, o Eduardo, o Igor, o Pedro, a Adriele, a Júlia, o Jonathan, o Gabriel e a Manuela. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades em dia. Além das atividades, o aprendizado também, para não ficar atrás da turma. Situação de aprendizagem 6, parte 4, uma continuação da situação de aprendizagem 6. Nossa senhora. Situação de aprendizagem 6. O material é o currículo em ação de matemática, primeiro semestre, referente ao primeiro bimestre. Material esse enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Lá na página 9 fala um pouco sobre a situação, um pouco não, um punhado, né? Sobre a situação de aprendizagem 6. Lá fala assim: por fim, na situação de aprendizagem 6, você irá identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por uma transversal e ser apresentado ao teorema de Tales. Além disso, a situação de aprendizagem encerra com características de semelhança de triângulos, para que tais condições de semelhança sejam suficientes. A habilidade que nós estamos estudando é a EF09MA24. Identificar e calcular relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas transversais, chamado Teorema de Tales. Objetos de conhecimento: demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Então lá. Atividade 4, Teorema de Tales. Aplicação. Eu lembro que eu li a parte que explicava, não leu, né? 4.1. Em grupo, só que não, faça uma pesquisa sobre o seu teorema, né? Sobre Tales e seu teorema. Tragam curiosidades sobre o tema para compartilhar com a classe. Essa aqui era a lição de casa, estava individual mesmo, mas eu sei que alguns fizeram em grupo aí. E aí nós vamos dar continuidade aqui. Página 30, então. Ó, preste bem atenção. Estão prestando atenção aqui ou não? Isso aqui não tem na apostila, então preste atenção. O que é isso aí que subiu aqui agora? É o deserto do Egito. Certo? O que tem no deserto do Egito? Pirâmides. Certo? Tales de Mileto estava andando lá pelo Egito, e aí ele chegou e falou pro faraó, falou: eu consigo descobrir a altura dessa pirâmide, e ninguém conseguia calcular a altura dessa pirâmide. Por que não? Porque se é um prédio quadrado, retangular, né? Cadê a caneta? Achei. Se é um prédio retangular, alguém sobe lá em cima, solta uma corda, a corda bateu aqui no chão, solta a corda lá de cima e mede quantos metros tinha essa corda até onde ela tocou no chão, não é verdade? Aí, se alguém fizesse isso, a mesma coisa, a corda ia ficar onde? Inclinada. Dava a altura da pirâmide? Não. Ah, mas aqui, ó, no prédio, é só fazer um furo aqui, fazer uma perfuração por dentro do prédio e soltar a corda. Poderiam fazer isso. Fazer um furo aqui, furar tudo a pirâmide por dentro. Nossa senhora, imagina naquela época ainda. Não tinha como.
Então ninguém conseguia calcular a altura da pirâmide. Ninguém conseguia calcular a altura da pirâmide. Aí veio o tal de Tales de Mileto. Ele era um filósofo e falou: eu consigo. Como que vocês acham que ele conseguiu? Ele pegou o bastão dele, sabe aqueles velhinhos que andam com bastãozinho? É cajado, né? Ele pegou o cajado dele. Tava um solzão de lascar, né? Pegou o cajado dele e colocou no chão. Preste bem atenção, eu vou contar uma história aqui bem diferente para entender primeiro. Ele sabia que o cajado dele tinha 1 metro de comprimento. Certo? Estou dando exemplo. 1 metro de comprimento. Ele ficou medindo a sombra. Está 80 centímetros. Já dava para ele fazer o cálculo. Só que eu vou explicar uma história diferente primeiro para depois explicar a história original. Ele ficou esperando a sombra dele ficar quantos metros? 1 metro. Quer dizer que nesse momento o bastão fazia uma sombra de 1 metro. Uma pessoa que medisse 1,80 m teria uma sombra de quantos? 1,80 m. Aí ele pediu para alguém correr lá e medir do meio da pirâmide até onde estava a sombra naquele mesmo momento, porque ele sabia que a altura da pirâmide ia ser o tamanho da sombra. E ele conseguiu descobrir quantos metros tinha a altura da pirâmide. Mas por que ele calculou do meio da pirâmide? Alguém sabe me dizer? Porque o pico está lá em cima, então o sol começa a partir daqui a sombra. Se o bico está aqui, se eu meço só aqui, eu estou medindo a parte que não é da pirâmide inteira, tá? E aí o que aconteceu? Ele inventou o teorema dele, né? Mas ele tinha que esperar o sol dar certinho o momento que o cajado ia ter o mesmo tamanho que a sombra? Não precisava, tá? Em qualquer momento ele pegava os raios de sol. Os raios de sol são sempre paralelos. Daí alguém vai falar: professor, mas o sol, cadê aqui? Cadê minha caneta? Aqui. O sol está aqui, como que o raio saiu aqui? É que não dá para me pôr o sol na distância correta. O sol fica muito longe da Terra. Então, nesse instante, os raios são paralelos, tá bom? Aí o que aconteceu? A hora que ele veio aqui e descobriu que 1 metro de altura fazia uma sombra, por exemplo, de 80 centímetros, ou seja, 0,8, ele sabia que a altura era chamada de X. E a sombra do bico está bem aqui, né? Vamos ver se sobe um exemplo aqui. Subiu. Vou fazer com o exemplo. E aí ele conseguiu medir a sombra. O X é a minha incógnita. O que é incógnita mesmo? É o que eu não sei, mas que eu posso descobrir. Então olha lá. A sombra do cajado. Lá. Vou ter que explicar mesmo que não vai dar. E a sombra do coisa. Então se aqui tinha 1 metro e fez uma sombra de 0,8 metros, a altura é X, mas a sombra eles conseguem calcular. Do centro até a sombra, né, que o raio de sol é paralelo, lembre disso. Ele tinha 16 metros de sombra. Como que ele fez? Ele fez o teorema de Tales. 1 metro de cajado de altura para 0,8 metros de sombra é igual a X metros de altura para 16 metros de sombra. Aí ele fez o quê? Cruzou e multiplicou. 0,8 vezes x dá 0,8 x. 1 vezes 16 dá 16. X é igual 16 dividido por quantos? 0,8. Montando a conta. 16 dividido por 0,8. Eu quero que essa vírgula ande uma casa para cá. Eu multiplico ela por quantos? Por 10. Se eu multipliquei 0,8 por 10 para dar 8, eu tenho que multiplicar o outro lado também. 10 vezes 16, 160. Agora vamos fazer a divisão? 160 dividido por 8 é a mesma coisa que 16 dividido por 0,8, tá? São divisões equivalentes. Quem vezes 8 chega perto de 16 sem passar? 2.
2 vezes 8 dá quantos? 16. 6 que tira 6? 0. 1 que tira 1. Abaixo o 0. E se abaixou? Quem vezes 8 dá 0? 0. 0 vezes 8 dá 0. Qual o tamanho da pirâmide? 20 metros. Nossa, não precisou cavocar por dentro nada? Não. Tá bom? Tales de Mileto percebeu que tinha retas paralelas. Quem são as retas paralelas aqui? A altura e o cajado. Quem são as transversais? O raio do sol. E as transversais, no caso, é essa aqui, ó. Essa e essa. Na verdade, ela formou o quê? Triângulos semelhantes. O triângulo... Mas por que o triângulo está para fora da pirâmide aqui? Alguém sabe? Porque eu estou fazendo a sombra. Não estou fazendo a lateral da pirâmide. Estou pegando a sombra. Certo? Alguma dúvida aqui? Na pesquisa que vocês fizeram, vocês viram o vídeo sobre isso? Tem um monte de vídeo ensinando isso. Não, né? Próximo exercício. Demonstração, leitura. Agora que você já conhece o teorema de Tales, um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Vou ler de novo que eu li sem a vírgula ali. Um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Vamos aplicá-lo para demonstrar que toda paralela a um dos lados de um triângulo determina outro triângulo de lados proporcionais ao primeiro. Vamos lá? Em um triângulo ABC, traçamos uma reta paralela a um dos lados, no caso, ao lado BC. Então, olhe bem aqui. Aqui está um triângulo, não tá? Ele falou que ia traçar uma reta paralela a um dos lados. Nesse caso, ele escolheu o lado BC. Aqui está o B, aqui está o C. Então, a reta paralela pode ser assim? Sim ou não? Não, aqui é transversal, ela vai se encontrar. Ela é paralela quando ela nunca se encontra. Então, essa reta aqui é paralela? É. Ela, mesmo que eu continue, ela nunca vai se encontrar com a BC. Então, essas duas retas são paralelas. Temos, então, DE barra BC. O que é barra mesmo? Que elas são o quê? Separado. É, quase separado. Tem outro nome. Alguém falou. Paralelas. Quando elas são assim, barrinha, quer dizer que elas são paralelas. Então, lá. DE e BC são paralelas. Com AB e AC transversais. Acharam a transversal AB? Ó, a AB aqui, ó. Ó, a transversal AC. Viu? Bonitinho. Certo? Aplicando o teorema de Tales, temos que o segmento de AD. Cadê o segmento do AD? Do AD é essa daqui, ó. Essa que eu deixei mais grossa. Certo? Dividido pelo AE. O AE. Então, o AD dividido pelo AE vai ser igual ao tamanho do A até o B. Essa segmentona grandona aqui não é a curva que eu estou fazendo. É o segmento. É o AB dividido pelo o AC, certo? E que também posso falar, ó, eu vou fazer outro agora aqui, presta atenção. Também posso falar
que o AD dividido pelo AB é igual ao AE dividido pelo AC. Nossa, professor, se falou e eu não consegui entender. Então presta atenção, vou colocar valores agora. Tem duas maneiras de resolver, tá? Imagina o seguinte: aqui vale 5, aqui vale 6, aqui vale x, aqui vale 5. Você vai falar, não, mas professor, aqui eu já sei que o x vale quantos? 6, tá na vista ali. Mas vamos supor que você não conseguiu ver. Primeiro procedimento aqui, ó. Eu vou pegar isso daqui e vou dividir por esse daqui. Então eu vou dividir as duas perninhas do triângulo. 6 dividido por x é igual. Agora eu vou pegar do A até o B. Quantos que tem do A até o B? 5. Quantos que tem do A até o B? Não. Não é multiplicar. Alguém falou a resposta. 11, Ana. Muito bem. Por que é 11? Porque do A até o B não está falando que é 11. Mas eu sei que do A até o D é 6. E do D até o B é o 5. Então eu somo. Quantos que tem aquele lado grandão então? 11. E do outro lado... É isso mesmo? É. E ele é igual ao tamanho do A até o C. Quantos que tem do A até o C? E agora? X mais 5. E aí você vai fazer cruz e multiplica. 11 vezes x, 11x. 6 vezes x mais 5, resolvendo. 6 vezes x? 6x. Então 11x é igual. 6 vezes x, 6x. Mais 6 vezes 5, 30. Certo? Ah, agora eu tenho que 11x é igual a 6x mais 30. Esse 6x não é incógnita também? Vou jogar ele para lá. Ele está positivo, ele vai para lá? Negativo. 11x menos 6x. 5x igual a 30. Quem vezes 5 dá 30? Então o x vale 6. Essa é uma maneira de fazer, certo? A outra maneira seria essa daqui. Ele fala para eu pegar do AD e dividir pelo AB. Certo? Então, AD dá quantos? Dá 6. O AB dá quantos o AB? 11. 6 dividido por 11 é igual. Agora eu faço quem? O AE. Qual o tamanho do AE? X, né? O AE. Dividido pelo AC. O AC é x mais 5. Cruza e multiplica. 11 vezes x, 11x. 6 vezes x mais 5. Vai dar 6x mais 30. Deu igual? Deu. Por que deu igual? Porque tanto faz o procedimento, a resposta vai ser a mesma. Por quê? São retas paralelas traçadas por uma ou duas transversal. Certo? Isso aqui era uma explicação. Dando continuidade. Vamos agora traçar uma reta paralela ao lado AC pelo ponto D, que cortará o lado BC no ponto F. Meu Deus, quanta informação. Então o triângulo, na verdade, era o ABC. O DE já tinha, que nós acabamos de fazer no exercício anterior, né? Agora ele fala que nós vamos traçar uma reta paralela ao lado do AC. O AC está aqui, ó. Eu vou traçar ao lado. Ao lado quer dizer que eu tenho que ser paralelo a ela, tá bom? Cadê a reta que vai ser paralela a ela? Ela vai passar pelo ponto D e pelo ponto F. Mas como que eu vou achar o ponto F? A hora que eu faço ela paralela, ela corta lá embaixo e faz o ponto F, tá bom?
Lembrando, elas têm que ser paralelas, tá bom? Aí você fala, mas professor do céu, como que nós vamos fazer? Se acha a inclinação dela, certo? A inclinação dela aqui de quantos graus? Você achou lá no transferidor? Vem aqui, faz a mesma inclinação e traça o risco, certo? Ou você pega aqui esse ângulo aqui, acha esse ângulo aqui e traça o risco, tá? Essa é a reta paralela a AC e ela ficou denominada DF. O tamanho dela é do D até o F. Observe agora que temos um paralelogramo. Quem lembra o que é um paralelogramo? Quantos lados tem um paralelogramo? 4 lados. Tá aqui, ó, o paralelogramo. Tá falando, quem é o paralelogramo nosso? DFCE. Então vou riscar. Do D até o E, do E até o F. Não, desculpe. Do D até o C. Nossa, fiz o contrário. Eu fiz o contrário. Oi. Só um minutinho, apertar pausa na gravação. Vamos lá então. Vamos fazer o correto aqui. Do D até o F. Ó, do D até o F. Tá aqui. Vou fazer um risco maior. Do F até o C. Tá aqui o F até o C. Do C até o E. Ah, professor, ficou aberto? Não, ele volta lá no D de novo. Aqui está o nosso paralelogramo, certo? E ele fala que o DE, o que é aqueles 3 tracinhos mesmo? Não. Assim é paralelo. Assim quer dizer igual. Quando é 3 tracinhos, o que quer dizer? Aproximadamente é assim, ó. Esse aqui, o que quer dizer? Diferente? Não. Diferente é assim, ó. Você é louco? Tudo tem símbolo. Calma aí, senhor, deixa eu pensar. Só falta uma coisa. Talvez vocês não lembrem. Começa com. Isso. Ele fala que o DE é congruente ao FC. Então presta bem atenção. O que quer dizer isso aqui, ó? O DE, do D até o E, é congruente ao FC. Quer dizer que os dois têm a mesma medida. Eu não posso falar que eles são iguais porque ele não está no mesmo lugar. Um está para cima, o outro está para... Então, eles são congruentes. Quer dizer que eles têm o mesmo tamanho. Ah, mas é só falar que é igual. Não, igual quando eles estão um em cima do outro. Certo? Daí eles são xerox um do outro. Agora, o DF, o que quer dizer esse sinal mesmo? É congruente ao EC. Então aqui, ó, DF, esse que eu risquei bem, é congruente ao ao EC. Quer dizer que eles têm o mesmo tamanho. Tá bom? Muito bem. Continuando a nossa leitura. D1 e 2 temos que o AD dividido pelo AB é igual ao AE dividido pelo AC. Então lá, o AD, cadê? O A até o D dividido pelo A. Ai, desculpe, fiz errado. Do A até o D dividido pelo A até o B é igual o AE dividido pelo AC, tá? Que também é igual, agora eu vou fazer de outra cor, que também é igual ao FC dividido pelo BC, tá? Tudo isso aqui vão ser congruentes, eles vão ter razões iguais. O resultado da divisão sempre vai ser o mesmo, se você tivesse o valor desses lados. Mas FC, olha o FC, é congruente ao DE. Ele tem a mesma medida que o DE. Então, eu posso falar,
tudo a mesma coisa que nós falamos aqui é igual lá, o que vai mudar é o finzinho. Eu posso falar que o DE é a mesma coisa que a divisão de BC. Então eu posso usar esse para dividir ou esse. Vai dar na mesma. Por que vai dar na mesma, Enzo? Porque eles são o mesmo tamanho. O Enzo está bem distraidão ali. É Eric que salvou ele da resposta. Olha lá, o paralelogramo ali dentro. A Vitória está desenhando, não está ficando bom. Eu desenhei agora. Temos então que DF é paralelo a AC, com AB e BC como transversais. Aplicando o teorema de Tales, temos tudo aquilo de novo. AB dividido por BC é igual a AD dividido por FC. AD dividido por AB é igual a FC dividido por BC. Lados dos triângulos... Não, desculpe. Logo, os triângulos ADE... Cadê o triângulo ADE? Vocês conseguiram achar aí? Vou pintar... Logo, os lados do triângulo. É isso mesmo. Os triângulos ADE. ADE. Então, esse triângulo que eu tentei pintar de azul aqui, os lados deles são proporcionais ao triângulo original, que é do A até o B, do B até o C e do C até o A. Eles são triângulos com lados proporcionais. Se eles têm lados proporcionais, a gente chama eles de triângulo o quê? Semelhantes. Meu Deus, terminamos a leitura, agora vai vir exercício, já será ou não? 3.1. Não, página 31. Estava vendo se alguém estava esperto. Parabéns, Júlia, você está esperto. 4.2. Nas figuras a seguir, temos DE paralelo a BC. Considerando a propriedade do teorema de Tales nos triângulos, encontre o valor da medida x, sabendo que as medidas são dadas em 100 centímetros. Então vamos lá. Lembre-se, tem várias formas de fazer. Eu vou falar um negócio para você. Para você errar aqui é só se você for muito ninja mesmo. Tá bom? Vamos procurar aqui usando o primeiro teorema. Vou pegar vermelho, né, que eu acho que dá mais destaque. Sangue. Então lá. Vou pegar o AD. O AD vale quantos? 4. E vou dividir por quem? AB. Qual o tamanho do AB? Não, do A até o B. 6. Muito bem. Esqueci, tem que somar. Agora do outro lado, vou pegar esse lado, que é 6, e vou dividir por aquele lado inteiro. X. Só X? Qual o tamanho do lado inteiro, do A até o C? X mais 6. Cruza e multiplica. 4 vezes x mais 6 é igual a 6 vezes o 6. Chuveirinho. 4 vezes x? 4x. Distributiva. 4 vezes 6? 24. Igual a 6 vezes 6? 36. 4x é igual, 36 já estava lá. O 24 que está positivo vai para lá? Negativo. X é igual, 36 que tira 4? 12. O 4 que está multiplicando vem? Dividido. Quantos que dá 12? Opa, dividido por 4. Pastor, 36 que tira 4, você falou 12. 36 que tira 24 dá 12. Falei errado, desculpa. 36 que tira 24 dá 12. 12 dividido por 4? 3. Qual o valor do x? 3. Tinha um jeito mais fácil? É lógico. Eu gosto de olhar e fazer qual que eu acho mais fácil.
Mas por que eu consigo bater o olho e já descobrir? Porque eu pratico bastante. Vocês vão ter que praticar também. Caso não lembre, é só fazer os teoremas. Ó, posso bater o olho aqui, ó. 4. De 4 diminuiu para metade. 6. Qual é a metade de 6? Bate o olho e já percebe. Lá em cima está o dobro de baixo. Então embaixo vai ser a metade de cima. Ah, professor, mas eu quero fazer de outro jeito. Então vamos fazer lá. Vamos fazer assim agora. Nós vamos passar a perna no teorema de Tales. Qual o tamanho desse lado aqui? Eu posso falar que 4 está para 2, assim como 6 está para x. Entendeu? Coloquei o maior em cima, fiz aqui a divisão. 4 está para 2, assim como 6 está para x. Oh, será que vai dar a mesma resposta? 4 vezes x? 4x. Igual. 6 vezes 2? 12. X é igual a 12. O 4 está multiplicando, vem? Dividindo. Qual o valor de 12 dividido por 4? 3. Certo? Tem várias formas diferentes. A única forma que não dá certo é... eu acho que é 12. Eu acho. O tal de eu acho mata. Calcule. Tá bom? Que nem hoje tinha um aluno lá fazendo divisão. Ele fez lá 81 dividido por 9. Na Olimpíada que eu faço, sabe que é lá? Aí ele colocou 9. A hora que o meu coração sorriu que ele acertou, ele colocou 1. Respondeu 91. Se ele tem 81 pães, vai dividir por 9 pessoas, como que vai dar 91 pão para cada um? É, vontade de chamar o Homer Simpson para ele. É que ele não queria ver sua felicidade. Ele é mesmo, professor. Na hora que ele viu que eu fiquei feliz, falou, vou estragar a felicidade do professor. Pá! Então lá, todo mundo acertou essa? Precisa apertar pausa para registro? Não? Próximo então. Eu errei. Eu não sei. Ah, não, porque... Letra B. Vamos fazer direto aqui. Como que nós vamos montar essa teoria? Uma fração é igual a outra fração. Hoje é dia 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só neguinho rezando agora. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eduardo. Quem vem em cima, Eduardo? Quem vem aqui em cima na primeira... Vamos pegar esse lado aqui primeiro, Eduardo. Pega esse lado. Quem vem em cima? 4? Não. Sobrou um só agora. 6. Nós estamos fazendo do jeito que nós aprendemos. O de cima dividido pelo de baixo. Quem vem embaixo, Eduardo? 4. Muito bem. Escolhe alguém, Eduardo. Rapidão. Vitor. Do outro lado aqui. Quem vem em cima? 5. X menos 3. E a parte de baixo? 8. Escolhe alguém, Eduardo. Eduardo não, Vitor. Jonathan. O que eu faço agora, Jonathan? Se lembra? Não lembra? Eita. E agora, Silvana? E agora? Aí tu complica isso. A gente faz isso aqui, ó. A resposta que eu esperava que você falasse era cruza e multiplica. Escolhe alguém. Gabriel. Quem eu vou multiplicar primeiro aqui, Gabriel? Tanto faz, né? Eu sei que tanto faz. Mas quem que a gente começa multiplicando primeiro para ficar mais fácil? 6 e 8? Eu gostei da sua resposta. Mais fácil é calcular 6 vezes 8. Mas primeiro eu sempre multiplico quem eu não conheço. É um costume que eu tenho. Então eu vou fazer 4 vezes o 5x menos 3. Eu fiz esse daqui vezes esse daqui. E ele vai ser igual a quem agora? Igual a... Agora sim aquele outro. Quem é o outro que sobrou? Se perdeu. Eita. Ó, eu multipliquei esse por esse. Ele vai ser igual ao que eu ainda não multipliquei. Igual ao 6 vezes o 8. Escolhe alguém, Gabriel. Quem? Enzo. O que eu faço agora aqui? 4 vezes 5x menos o 3. Faz chuveirinho. É chuveirinho, famosa distributiva. Como que fica? Como que fica aqui? 4 vezes 5x? 20x. Mais vezes menos dá menos, muito bem. E agora? 4 vezes 3? 12, muito bem.
Ah, já que você já tá bom no tabuado, e 6 vezes 8? Isso. Escolhe alguém. Pedro, eu quero descobrir o valor do X. Quem tá atrapalhando o X aqui? O 20 e quem mais? Menos 12. Quem que eu jogo primeiro para lá? Quem que tem menos prioridade na hora de resolver? A multiplicação ou a subtração? Isso. Então eu vou manter o 20x aqui. Quem que já estava lá? Já estava do lado direito. Não. 48. 48 já estava lá. Quem que vai para lá agora, Pedro? 12 negativo. Se ele está negativo, ele vai ficar positivo. Muito bem. 20x é igual. Quantos que dá 48 mais 12, Pedro? 60. Muito bem. Escolhe quem vai finalizar a conta para nós. Quem? Ana Laura. Eu quero descobrir o x sozinho. O 20 estava multiplicando. Ele vai passar para lá? Dividindo. Quantos que dá 60 dividido por 20? Tem um jeito mais fácil de fazer aqui antes de a gente calcular? Tem um jeito mais fácil para eu fazer, para deixar mais facinho? Repare que os dois terminam com 0. Isso. Corta os dois 0. Agora dá para fazer de cabeça. Quantos que é 6 dividido por 2? Achou a resposta. Muito bem, Ana. E agora? Então o valor do x é 3. Alguém pode falar bem assim, professor do céu, ali aumentou 2. Então 8 mais 2 era 10? Não, nada a ver. Não tem essa proporção de somar. Ou é multiplicando ou é dividindo. Tá? Então eu quero descobrir o tamanho. Eu descobri o valor do x. O x vale 3. Mas você vai falar, mas será que é 3? O lado daqui é bem menorzinho, deu 8. Não estou falando que o lado inteiro é 3. O x é 3. Se eu perguntar qual é o tamanho do lado, é 5 vezes 3 menos 3. Quantos que dá 5 vezes 3? 15 que tira 3. Então esse tamanhão inteiro aqui tem 12, mas ele queria saber o tamanho do x. Tem que tomar muito cuidado na hora que for fazer uma prova e falar bem assim, qual é o tamanho do lado AE? Então na hora que você descobriu que o x valia 3, você vai ter que fazer todo o cálculo para descobrir qual era o tamanho. Tá? Bem rapidamente eu vou ensinar um outro jeito de fazer aqui, ó. Esquece esse lado aqui. Eu não sei qual é essa equação aqui. Faz de conta que eu não sei. Então aqui para mim inteiro vamos chamar de y, tá bom? Então eu falo assim, 6 está para 4, assim como y está para 8. Cruza e multiplica. 4 vezes o y é igual 6 vezes 8, 48. Y é igual a 48. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Y é igual a 12. Então eu descobri que esse lado inteiro é 12. A hora que eu volto a olhar lá, eu sei que o lado inteiro é 12, mas ele quer saber o valor do x. Aí eu posso fazer outra equaçãozinha aqui, ó. 5x menos 3 é igual a 12, mas eu quero descobrir o valor do x. 5x é igual a 12, o 3 está negativo, vai para lá? Positivo. 5x é igual a 15. X é igual a 15, o 5 está multiplicando, passa dividindo. Quanto que dá 15 dividido por 5? 3. Viu? Chega no mesmo resultado. É isso que eu falo. É legal o teorema de Tales, que tem vários métodos de você resolver. Você só vai errar se você errar na hora de fazer a divisão, na hora de passar e esquecer de passar o sinal de mais. Positivo, continuou positivo, daí você erra. Tá dividindo, tá multiplicando, passa multiplicando, errou de novo. Tá bom? Só prestar atenção nos passo a passo. Alguma dúvida aqui? Posso ir para a próxima? Sim ou não? Querem fazer registro? Pode ir? Exercício 4.3. A professora Inês... Eu coloquei para gravar depois que a diretora veio aqui? Coloquei. Já pensou se não tivesse? A professora Inês, conversando com seus alunos, Rodrigo e Beth, propôs o seguinte problema. Em uma determinada hora do dia,
o prédio da escola projeta uma sombra de 12 metros e uma árvore plantada ao lado com 5 metros de altura projeta uma sombra de 3 metros. Se mais tarde a sombra da árvore diminuir em 1 metro, qual será a sombra do prédio da escola? Os alunos prontamente responderam: 11 metros, pois 12 metros menos 1 metro é igual a 11. Opa! Disse a professora Inês. Vamos transcrever os dados em uma folha e discutir. Vamos ajudar Rodrigo e Beth na solução desse problema. Vocês acham que eles acertaram? Sim? Ó, olhando no desenho aqui. Acho que eu trouxe um desenho? Trouxe. Trouxe um desenho aqui, certo? Então a sombra do prédio... Cadê a sombra? Cadê minha caneta? Achei. A sombra do prédio era de 12 metros. E a árvore que tinha 5 metros de altura tinha uma sombra de 3 metros. O prédio, ele fala quantos que tem de altura? Não, né? Deve ter uns 15. Não, ele não fala. Então a altura do prédio é chamada de H. Certo? Agora preste bastante atenção. Se diminuir 1 metro de sombra, o sol estava aqui, o sol estava aqui, ele fazia sombra, certo? A hora que o movimento da Terra fez o sol ficar aqui, a sombra diminuiu 1 metro. Vocês acham que vai diminuir 1 metro também na sombra do prédio? Ou isso não tem regra de diminuir 1 metro também? Vai diminuir? Então tá, então deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Se ele diminuiu, ele veio para 11, certo? Quando o sol ficar mais acima ainda e ele diminuir mais 1 metro, ele vai diminuir para quantos aqui? Para 10. A hora que o sol estiver bem em cima, tanto do prédio quanto da árvore, vai diminuir 1 metro de novo. Vai ficar quantos metros aqui? 0. E aqui vai ficar? Mas como que vai ter sombra se o sol está bem em cima? Não tem essa regra de diminuir um, diminuir um. Cada um diminui proporcionalmente à sua altura. Por exemplo, lembra da pesquisa que eu fiz lá, que contei a historinha para vocês, da pirâmide? Quer dizer que a hora que diminuir 1 metro da sombra da árvore, do bastão, não vai ter mais sombra na pirâmide também, porque os raios são paralelos, tá? Então, eles erraram. Como que nós vamos ajudar eles a resolver isso? Com uma regra de proporção, tá? Vamos ver aqui, ó. Preste bem atenção, olha a animação. Altura do prédio, eu não sei, vou chamar ela de H. Poderia chamar de outra letra? Poderia. Por que H? Porque na geometria analítica, geometria que você usa para analisar, tá? Analítica, de analisar. Quando você quer representar a altura de pirâmides, de triângulo, de quadrado, a altura é sempre a letra H. Professor, mas eu quero pôr A de altura porque no Brasil a altura é letra A. Tudo bem, desde que você lembre que a altura é aquela letra que você colocou. Quando você olhar no enunciado e tiver o exercício com H, você já entenda que o H quer dizer a altura universalmente. No mundo inteiro, o padrão H, a gente coloca a letra, a altura a gente coloca a letra H, certo? A altura, olha lá, projetou uma sombra de 12 metros. Ali tem 5 metros de altura, ele projetou uma sombra de 3 metros, certo? Eu posso fazer diversas maneiras. Eu posso primeiro descobrir a altura do prédio. Como que eu descubro a altura do prédio? O H está para quantos? Para 12. E se eu colocasse 5? Também daria certo. Porque você vai fazer a altura está para a altura, assim como sombra está para a sombra. Mas eu vou fazer a altura está para a sombra, assim como a outra altura está para a outra sombra. Então a altura H projeta uma sombra de quantos?
12 metros. É igual à altura da árvore. 5. Projeta uma sombra de 3 metros. Cruza e multiplica. H vezes 3. 3 vezes o H. 12 vezes 5. Opa, 12 vezes 5, 6. Não, vezes 5. 12 vezes 5, 60. Vezes 10 vezes 5 é 50. Se parou nisso, daí faltou fazer 2 vezes 10. Né? Olha lá, você poderia fazer isso aqui, ó. 5 vezes 10, 50. 2 vezes 5, 10. 50 com mais 10 dá 60. 3 vezes o H dá 60. O H é igual a quem? 60. O 3 está multiplicando, Jonathan. E aí o que acontece quando ele vai para lá? Quando ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, ele passa... Cara do céu. Muito distraído, hein, Jonathan? Qual o contrário da multiplicação? Nem isso conseguiu prestar atenção hoje? Contrário de mais. Menos. Contrário de menos, mais. Contrário de vezes. Está no nono ano. Hã? Dividir, é isso mesmo. Não é o sei lá, só o dividir. Então lá, o 3 estava multiplicando, vai passar dividindo. Salvou o amigo, hein? Tá devendo um babalu pro amigo aqui. Olha lá. Quem sabe de cabeça, quantos que dá 60 dividido por 3? 20. A altura do prédio vai ser 20. Agora eu posso fazer o seguinte. 1 hora, depois passou um tempo, a sombra diminuiu 1 metro, é isso? A sombra da árvore, olha lá. Se mais tarde a sombra da árvore diminuiu 1 metro, ou seja, a árvore vai ter 5 metros de altura e a sombra vai ter quantos? 2. Por que 2? Porque ela diminuiu 1 metro. Então a árvore, vai mudar a altura da árvore? Não muda. Não dá tempo de crescer em um dia assim, né? Então vai continuar, a sombra veio para 2. A altura do prédio, agora eu sei a altura do prédio, qual é? 20. A sombra vai ser X. Eu não sei, porque... Vamos ver, ela diminuiu 1 metro a sombra da árvore. Eu já sei que não diminuiu a sombra 1 metro, quer dizer que a outra sombra vai diminuir 1 metro também. Só se as alturas forem a mesma altura. A gente percebeu que não é a mesma altura. Aí você cruza e multiplica. 5 vezes o x dá 5x. 2 vezes 20 dá 40. X é igual 40. O 5 está multiplicando, vem dividido. Quantos que dá 40 dividido por 5? 8. Qual vai ser o tamanho da sombra do prédio? 8. O prédio diminuiu 4 metros. Isso, ele é 4 vezes maior. A altura dele não é 20 metros? A árvore não é 5 metros? 5 vezes 4 dá quanto? Dá 20. 5 vezes 4, 20. Quer dizer que o prédio é 4 vezes maior do que a árvore. Se a sombra diminuiu 1 metro, a sombra do prédio vai diminuir 4 vezes mais. Vai diminuir 4 metros. Então de 12 metros vai cair para 8 metros. Porque ela diminuiu 4. Tem outro jeito de fazer? Tem. Tem várias formas de fazer. Olha aqui. Cadê minha borracha? Então vamos lá. Repare ali. O Sol agora está gerando esse novo raio. E é no mesmo horário ele gera uma nova sombra. Vocês já perceberam no olho ali que a sombra não vai ser o mesmo tamanho. O prédio maior, a sombra vai diminuir mais ainda do que a árvore, né? Aí aqui, ó, ficou 2 metros. E aqui ficou X. E aí eu posso fazer regra de 3 direto, não precisa nem achar a altura do prédio. Então olha como que eu fiz aqui. Quer ver? Eu vou usar só as sombras. Olha como que eu fiz. Só usando a sombra. Sem precisar achar a altura do prédio. Tá.
12 está para a sombra velha com a sombra nova. 12 é a sombra velha. Qual vai ser a sombra nova? X. Igual. Olha a árvore. Qual é a sombra velha dela? 3. E a sombra nova? 2. Cruza e multiplica. 3 vezes x? 3x. Igual. 12 vezes 2? 24. X é igual. 24. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Quantos que dá 24 dividido por 3? 8. Achamos a sombra nova. Muito mais fácil, professor, sim. Mas caso bata o desespero em você, se queira achar a altura do prédio e fazer um novo cálculo, também dá certo. Ou seja, para errar uma pergunta dessa com alternativa, ou a pessoa chutou, ou ela pegou e na hora de fazer a divisão não sabia dividir, na hora de passar para lá não sabia quem era multiplicar, quem dividia. Por isso você tem que prestar bastante atenção nessas partes, tá bom? E um monte de gente erra questões dessas no concurso porque olha lá e chuta em vez de tentar calcular. Ou pior, pensa que é uma coisa bem simples mesmo, é só tirar 1 metro. Olha o prédio, olha o tamanho do prédio, olha o tamanho da árvore. Será que a sombra vai ser proporcional? Não, tá? Porque daí a hora que eu diminuir 3 metros e não tiver mais sombra, quer dizer que está o meio-dia. O outro prédio vai estar com meio-dia, mas com uma sombra de 12 menos 3, 9 de sombra. Não tem como, o sol está bem em cima dos dois. Certo? Alguma dúvida aqui? Esse vocês tinham o registro? Qual é o próximo? Que hora que termina a nossa aula? 3h30. Presta a apostila, por favor. 2h30, né? 3h30 é muito tarde. Ah, não. Atividade 5. Semelhança. Nós vamos parar por aqui. Lição de casa. Atividade 5. Semelhança. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. E a atividade 5 é o 5.1, 5.2 e o 5.3 e 5.4. Tá bom? Não é tão difícil, é desenhar. É. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.